Olá! Hoje eu e o meu grupo vamos falar um pouco sobre cintilografia hepática. Os componentes do grupo são Roberta, Raeli, Cleiton, Virna e Jade. Agora eu vou falar um pouco sobre as finalidades desse exame. A cintilografia hepática tem o objetivo principal de analisar o fígado e as vias biliares, ou seja, o conjunto de ductos que conectam o fígado a outros órgãos do sistema digestivo, como pâncreas, vesícula biliar e duodeno. Com o exame é possível identificar diversos problemas e doenças dessas vias. E, por fim, o exame pode ser utilizado para avaliar a comunicação entre os órgãos que se conectam por meio das vias biliares, além da busca de possíveis fístulas biliares e a avaliação do funcionamento das vias biliares após uma cirurgia. Quais orientações são necessárias dar ao paciente antes da realização do exame? Primeiro, alguns medicamentos são precisados ter sido interrompidos antes da realização do exame, como a digoxina, o dipiridamol, o propanolol e a heparina. Para isso, a gente vai precisar da autorização do médico que receitou esse medicamento. Sob hipótese alguma, deve ser interrompido o uso de medicamentos anticonvulsionantes ou para tratamento da tireoide. Em caso de emergência que mulheres em período de amamentação necessitem realizar o exame, elas vão precisar interromper a amamentação no dia do exame e só vão poder retornar a fazê-lo 2 dias depois. Não é necessário estar em jejum para realizar o exame. Em caso de pacientes que estejam realizando tratamento quimioterápico sob a utilização da doxorubicina, eles vão precisar esperar algumas semanas para realizar o exame. O paciente não pode ter feito uso de iodo nas últimas 24 horas. Se possível, trazer exames anteriores que possam ser de utilidade, como cintilografias anteriores, ressonâncias magnéticas ou tomografias computadorizadas. O paciente deve fazer uso de roupas confortáveis e, se possível, evitar que estas tenham partes metálicas, como zippers ou botões, e também evitar o uso de acessórios como brincos e cintos. Pacientes que sejam maiores de 18 anos só vão poder ter um acompanhamento caso estes sejam portadores de necessidades especiais. As recomendações após o exame são de você evitar um contato prolongado com as pessoas em um período de 24 horas. Por quê? Porque assim você vai evitar com que essas pessoas sejam expostas desnecessariamente à radiação. Se você trabalha de alguma forma com crianças, com criança de colo, você vai ter que pegar um atestado de até 2 dias para ficar afastado do trabalho, para evitar assim com que elas sejam afetadas desnecessariamente com a radiação. Dando continuidade ao que a minha colega Roberta falou, as contraindicações em relação a esse exame são em relação a mulheres grávidas. Mulheres grávidas ou mulheres com suspeita de gravidez. Mulheres em fase de amamentação, elas têm que consultar a equipe médica antes. E se você for menor de idade, você tem que ir com algum responsável legal ou com algum dos seus pais. Já no protocolo, o exame consiste em uma injeção endovenosa do radiofármaco, seguida pela aquisição das imagens. Realiza-se um fluxo de 1 hora, 2 horas e, posteriormente, imagens de 1 hora e de 2 horas pós a injeção. Agora eu vou falar sobre alguns exemplos de imagens de cintilografias hepatobiliares. O radiofármaco utilizado foi o 99M-TC dícida ou o Tecnesse 99M, que o radiofármaco é captado pelos hepatócitos por transporte ativo, indicando a presença de hepatócitos funcionantes, e seguem o percurso da bilirrubina no sistema biliar. Na figura 1, temos uma cintilografia de fígado e vias biliares, com setas indicando o fígado, as vias biliares intra- e extrahepáticas e a vesícula biliar. E o estudo mostra distribuição homogênea do traçador no parênquima hepático e o tempo de aparecimento das vias biliares intra- e extrahepáticas e vesícula biliar dentro da normalidade. Na figura 2, temos uma cintilografia das vias biliares, onde não há acúmulo do radiotraçador no leito vesicular até 4 horas de estudo.
Na figura 3, temos uma colestite aguda, onde podemos notar um halo de hiperconcentração do radiofármaco, delimitando o leito da vesícula biliar. Cintilografia é um exame, como eu comentei, dentro da área da medicina nuclear. E como que funciona? Eu particularmente acho essa área fantástica pelo seguinte: vai ser feito um preparo de um remédio, um fármaco, junto com um elemento radioativo. E aí o que acontece? Isso é injetado na veia da pessoa que vai fazer o exame. E daí o que acontece? Cada parte do corpo é injetado um tipo de elemento diferente, porque daí vai depender da afinidade que o elemento tem com o órgão que você quer estudar. Então tem cintilografia do coração, tem cintilografia dos ossos, tem cintilografia do fígado, tem de várias regiões do corpo. E eu vou mostrar para vocês aqui, como que é esse elemento radioativo que eles injetam. O líquidozinho transparente. É só um negocinho. Nossa, é bem pesadinho mesmo, né? Pô, chuva, né? Que legal. E eles vêm todos assim, né? Os castelinhos. Bom, então como vocês puderam ver, os elementos radioativos parecem um remédio mesmo, um frasquinho ali que vem um volume bem pequeno, que eles preparam para poder fazer injeção dentro do paciente. Tem vários tipos diferentes para fazer diagnóstico de vários órgãos diferentes. E o equipamento que a gente usa para fazer o exame, para fazer a imagem, é um equipamento que a gente chama de gama-câmara. Eu vou mostrar para vocês. Esse aqui, ó. Isso daqui, é claro que a gente não questiona, fica com medo, material radioativo, mais. Bom, e daí o que acontece? Depois que eles injetam um elemento radioativo, a pessoa fica esperando um pouquinho, para fazer o exame. Aí eles deitam a pessoa nessa máquina e essa máquina vai fazer um imageamento. Esses elementos radioativos vão ser direcionados para o órgão que vai ser feito o estudo e vão se concentrar ali. E vão ficar emitindo radiação que o equipamento vai detectar. Então esse exame é o contrário, não é a máquina que joga radiação na pessoa, é a pessoa que joga radiação para o equipamento. E a imagem, ela fica um pouquinho esquisita, vai ficar assim, ó. Ela não é tão bonita quanto uma tomografia, mas ela tem um dado muito precioso, que é a informação morfológica e funcional da estrutura que está sendo feito o exame. E além disso, a gente consegue fazer medição quantitativa, que para os médicos que fazem o laudo é muito precioso.